Olá pessoal, eu me chamo Austin e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Pois é, galera, eu ando meio sumido aí, não é? Tem tempo que eu não faço um programinha, mas é que eu andei envolvido aí em algumas situações e aí ficou um pouco complicado. De qualquer maneira, eu lanço shorts todos os dias, às vezes até 2 shorts por dia, entendeu? Aqui embaixo, se vocês derem uma olhada, você vê que tem shorts ali que são produzidos por mim, tá? Onde eu trago músicas pop, né? Com artistas renomados, com aquela galera dos anos 80, anos 90, que fizeram história, né? E que se tornaram grandes ícones da cultura pop, entendeu? E eu faço também alguns filmezinhos, né? Agora com o advento do IA, né? Então a gente consegue montar algumas historinhas aí com alguns personagens que eu mesmo tenho criado. Então, de qualquer forma, eu peço a vocês que procurem aqui embaixo, tá? Quando vocês abrirem o canal, deem uma olhada nos shorts aí e dá uma curtida para mim, tá? Para reforçar o canal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tem muita coisa legal ali embaixo, tá? Mas sim, então eu resolvi falar aqui sobre alguns lançamentos. Na verdade, a Panini todo mês lança uma tonelada de lançamentos, né? Isso aí a gente não pode reclamar da Panini. O que a gente ainda tem alguma queixa são os atrasos, né? Aquela coisa de que ela vai lançar naquele mês e aí passam-se meses e meses e finalmente chega às bancas ou livraria. Às vezes nem chega, né? Nem chega naquele ano que ela anunciou que iria lançar. Isso aí realmente é uma coisa que eu não gosto e assim que eu reclamo da Panini. Mas no geral, de uma forma geral, a Panini tem dado realmente grandes alegrias pra gente. Continua dando e eu tenho certeza que vai continuar trazendo muita coisa boa pra gente. Mas então, eu não vou falar de todos os lançamentos do mês, não é? Ou desses últimos meses, porque até eu já venho falando disso nos shorts aqui embaixo, como eu falei para vocês. Eu também mostro os lançamentos dos quadrinhos daquela semana, daquele mês, entendeu? Mas tem 3 aqui que eu gostaria de destacar, que eu gostaria de apresentar para vocês. O primeiro é esse aqui, ó. Tá? Superman e o espetacular versus espetacular Homem-Aranha, tá vendo? Ó? É a batalha do século. Gente, eu tenho uma história com essa HQ aqui que é muito legal, sabe? Muito legal e triste, sabe? Porque quando eu era criança ela foi lançada nos anos 70, gente. Tem 50 anos que essa edição não era mais republicada. Olha só, 50 anos, hein? E aí, eu passando pela banca do jornal, com meu pai, ele foi meu pai na escola, né? E eu vi essa edição que ela foi lançada pela Ebal. No formato grande também, não tão grande quanto esse aqui. Gente, esse aqui tá enorme, tá? E aí, eu pedi meu pai que comprasse pra mim aquela história, aquele gibi, né? Meu pai não comprou, galera, não comprou. Eu fiquei muito triste. E passei semanas e semanas passando pela banca de jornal e vendo essa história aqui. Pois é, o tempo passou, ela saiu, né, de circulação. E agora, 50 anos depois, eu finalmente realizei o meu sonho de ter essa edição, tá? E ela veio caprichada, tá? Capa cartonada, lombada quadrada e o miolo todo em papel couché, colorido. E olha a qualidade desse papel, gente, olha só. Olha a qualidade, tá vendo? Pois é, ela foi lançada, escrita pelo Gerry Conway, né? Que é um dos papas do gênero aí. E ela é desenhada pelo Ross Andru. Ross Andru, para quem não lembra, ele foi um dos criadores, tá, gente? Do Justiceiro da Marvel, né? E aqui, gente, olha só. Aqui você consegue perceber que hoje a gente tem grandes feras na arte dos quadrinhos, gente. Mas os caras já eram muito bons, entendeu? Esses desenhos aqui são perfeitos, tá vendo? Tá vendo? A anatomia, né? Realmente tem umas páginas aqui, ó, que é de cair o queixo, gente. Pois é, tá nas bancas, tá legal, tá nas livrarias. É um preço acessível, tá vendo? Essa aqui foi... Gente, eu esqueci de trazer meus óculos. Realmente. É R$ 44,90, né? Quer dizer, R$ 45, galera. Mas é pura aventura
E eu sou suspeito para falar, talvez eu seja um saudosista de plantão eternamente, perpétuo, né? Mas não dá para você ficar indiferente a isso aqui, tá? Isso aqui precisa realmente constar na sua gibiteca, tá? Agora, um outro lançamento que me surpreendeu bastante foi esse aqui, ó. Batman, tá vendo? Tá? Gente, essa história aqui é muito legal. Nossa, cara, eu fiquei muito... É uma história realmente de investigação, de detetives, né? Que realmente é o sustentáculo mesmo das histórias do Batman. Ele é um super detetive, né, gente? E ela é escrita pelo Dan Jurgens. Quem não consegue lembrar, o Dan Jurgens foi o cara que matou o Super-Homem, não é? Foi ele que escreveu a história e desenhou a morte do Superman. E ela é desenhada pelo Mike Perkins, que eu conheço pouco, mas eu sei que ele trabalhou nas histórias do Monstro do Pântano. E o cara tem uma arte realista, galera. Sabe? Parece... A arte dele parece um filme, tá vendo? E a história se passa em 1939, quer dizer, depois da Grande Depressão Americana, não é? E aqui ele se envolve aqui, ele está resolvendo o caso de uns gangues monstruosos, né? Abominações, entendeu? E uma série de assassinatos. Eu achei legal a história ser ambientada em 1939, porque realmente, reparem como esse Batman lembra muito o traço do Bob Kane, não é? Que foi o Batman do Bob Kane, que foi criado em 1939, entendeu? Então é como se fosse realmente o Batman do Bob Kane, né? Numa versão mais pomposa, sabe? Mais realista, entendeu? Os desenhos são maravilhosos, tá vendo? Inclusive, o Batman no início ele usava uma arma, né? E aqui ele chega a pegar essa arma, só que ele não usa. Mas a gente vê que é uma referência, assim, direta, né? À fase em que o Batman usou realmente um revólver, entendeu? Gente, olha só. Então, galera, eu dei essa dica para vocês aqui, porque assim, isso aqui realmente, roteiro e arte são espetaculares. E vou botar naquela minha listinha ali que eu destaco os melhores desse ano, entendeu? É muito bonito mesmo, tá? Vocês vão ficar de queixo. Tem umas tomadas aqui, sabe? Eletrizantes, gente. Ação, aventura e até um toque de romance. Vale muito a pena. A capa dura, né? Formato maior do que o padrão, tá vendo? Lombada quadrada e o miolo todo em papel couché brilhante. Olha as feições das pessoas, ó. Bem realista, né? Bom, eu tô sem os meus óculos aqui, esqueci de... Mas ela tá saindo por um pouco mais de R$100. Mas, gente, obra-prima não tem preço. E finalmente esse Alien aqui, volume 3. Galera, o segundo volume do Alien saiu ano passado. Um ano depois, finalmente, a Panini traz o Alien volume 3, né? E esse volume 3 aqui, ele fecha a trilogia criada ali pelo Philip Kennedy Johnson, tá vendo? Quer dizer, pelo menos é isso que está escrito aqui no prefácio. Tá dizendo que ele para aqui. Apesar de que eu olhando ali no site da Amazon, tem um Alien volume 4, que é escrito pelo Philip Kennedy Johnson, entendeu? Mas aqui está dizendo que não, que ele para aqui e que o próximo arco será trazido por outra equipe de artistas, entendeu? Mas, gente, olha só essa capa, tá? Então aqui os protagonistas aqui são os sintéticos, é uma aventura dos sintéticos ali, tá? Enfrentando os aliens, entendeu?
Mas é muito, muito legal. Agora, vale aqui um puxão de orelhas na Panini, por quê? Porque além desse volume 3 que ela anunciou aí ano passado, em dezembro, ali no Comic Con, né? Tá vendo? Olha só. Ela também anunciou pra gente o Aliens versus Vingadores, né? Que é uma minissérie que vai vir fechada, né? Assim, nesse formato aqui, americano. Capa mole, capa cartonada, lombada quadrada e o papel todo, papel couché, tá? Ela anunciou pra gente isso no Comic Con ali na São Paulo, né? Experience, mas ela não trouxe ainda pra gente, tá? E eu já vi os catálogos de setembro, de agosto e de setembro, ela também não tá no catálogo. Provavelmente, talvez eles deixem para lançar, então, no próximo Comic Con Experience, entendeu? Não sei, tá? Mas, de qualquer maneira, tá faltando isso aí pra gente, tá? Agora, essa edição, mais uma vez, eu sou fã do Alien, confesso. Então, ela tá muito bonita, tá? E ela tá custando 42 reais, tá legal? Então é isso aí, galera. Isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Vale muito a pena essas edições que eu mostrei para vocês. Não é dinheiro jogado fora, tá? É claro, vocês sempre podem esperar, né? Aquela promoção, né? Entendeu? É só vocês acalmarem seus corações que vocês vão conseguir uma promoção em algum momento, com certeza. Valeu, galera. Então esse recado que eu queria dar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ele serviu por alguma coisa, deixa um like aqui para mim, faça algum comentário. E aquele negócio, eu estou voltando para os programinhas, tá? Espero que vocês continuem me prestigiando e acompanhando o canal, tá? Como eu sempre digo, a gente se vê.